Olá pessoal, estamos aí de novo para mais uma videoaula. O tema da videoaula de hoje então é associação mista de resistores, né? Só lembrando o que a gente viu na aula anterior, tá? Vimos a associação em série, as duas propriedades importantes da associação em série, né? Como a série é um caminho só para a passagem da corrente elétrica, a corrente elétrica é exatamente igual em todos os resistores, que é a corrente disponibilizada pela fonte. Como a corrente vai ser igual, a tensão em cada resistor em série vai se dividir. A soma das tensões de cada resistor tem que dar igual à tensão da fonte. Tá? E para substituir todos esses resistores da associação em série por uma só, basta somar as resistências. Tá? Associação em paralelo, que também vimos na aula anterior. Tá? Associação em paralelo, propriedades. Bom, o paralelo vai ter um nó. Né? Vai ter um nó que possibilita mais de um caminho a passagem da corrente elétrica. Isso caracteriza uma associação em paralelo. Quando tiver um nó e a corrente tiver possibilidade de tomar caminhos diferentes, significa que nós temos uma associação em paralelo. Tá? Na associação em paralelo, propriedades. A tensão nos resistores da associação em paralelo são sempre iguais. A corrente na associação em paralelo, ela se divide. Tá? E ela se divide inversamente proporcional à resistência, ou seja, se eu tenho duas resistências associadas em paralelo, uma de 10, uma de 5, quanto maior o valor da resistência, maior a dificuldade a passagem da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que passa tem que ser menor. Tá? Então, quanto maior a resistência, menor a corrente passa nele. Tá? E para substituir os resistores da associação em paralelo por um único resistor, a gente calcula a resistência equivalente, então, da associação em paralelo, né? E a resistência equivalente, a gente calcula como 1 sobre RE igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, assim tantos quantos forem os números de resistores envolvidos na associação aí. Perfeito? Expliquei também lá como faz a soma direta na calculadora, como resolve direto. Tá? Vamos à aula de hoje, então, associação mista de resistores. Tá? Primeiro, a associação mista, a gente é uma associação que teremos resistores que estão associados tanto em série como em paralelo. Por isso que é misto. Vai aparecer os dois tipos de associação em um circuito só, certo? E aí a gente tem um exemplo ali mostrado, né? Um esquema, uma figura onde mostra ali 5 resistores de carvão, né? Resistores que estão em circuitos eletrônicos, R1, R2, ligados em série, R3, R4 e R5 ligados em paralelo, né? E embaixo, como é que fica o esquema representativo, né? Como é que a gente representa aqueles resistores num esquema representativo, tá? Então, coisa importante, gente, né? Nós tínhamos uma série de fórmulas prontas para aplicar na associação em série e na associação em paralelo. Na mista não tem. Por que que não tem? Porque as fórmulas e as propriedades que a gente vai aplicar na mista são as mesmas que a gente aplica na série e no paralelo. Acontece que numa associação mista a gente resolve exatamente como o açougueiro faz, né? Ele trabalha por partes, certo? Então é assim que a gente vai trabalhar aqui também na associação mista de resistores. A gente vai trabalhar por partes. Primeiro a gente vai resolver um pedaço da associação e vai escolher ou série ou paralelo, tá? E depois vai resolver a outra. Não resolve tudo junto numa vez só. Isso não dá certo, certo? Então, vamos aos exemplos, já que aqui é a aplicação de exemplo direto. Tá? Então, exemplo 1. Determine o resistor equivalente da associação de resistores abaixo. Tá? Então, a gente tem ali uma associação de resistores, R1 12 ohms, R2 5 ohms, R3 8 ohms, R4 40 ohms, R5 5 ohms. Tá? Então, e ali está separado, ó, tem uma elipse ali em azul, outra elipse em vermelho. Então, o que, que nós temos ali? Ó? Em azul, caracteriza um pedaço do circuito, tá? Uma associação que é associação em série. Em vermelho, a gente tem a associação em paralelo. Tá? Então, a ideia inicial que a gente precisa ter aqui para resolver a associação mista é que a gente tem que separar essas partes aí. Separar o que é série e o que é paralelo. Tá? E aplicar as propriedades da série quando for série e as propriedades do paralelo quando for paralelo. Tá? Então, resolvendo isso aqui, primeira coisa que a gente faz é o quê? Calcula a resistência equivalente do paralelo. Tá? Eu até poderia calcular primeiro da série, mas pensem, gente, depois eu calculo aqueles dois em série, vai resultar em 1. Depois eu calculo o paralelo, resulta em 1. E esse 1 anterior com esse 1 aqui vai estar em série, eu vou ter que resolver de novo. Então, né, resolve primeiro o paralelo, tá?
Aí o paralelo, e como é que a gente resolve a equação, a resistência equivalente no paralelo? 1 sobre R equivalente daqueles 3 ali vai ser 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, certo? Então eu vou ter lá 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 8, 1 sobre 40, mais 1 sobre 5. Beleza? Bom, resolve isso tudo por mínimo múltiplo comum ou usa a nossa amiga calculadora, né? Então, como é que resolve? Eu sempre vou frisar isso para vocês, tá? Usem a ferramenta. A ferramenta está aí para ser usada. Aprenda a usar a ferramenta, tá? Não adianta vocês terem lá o melhor trator do mundo, com tecnologia de GPS, com piloto automático, com um escambau A4, se a única coisa que você sabe usar é uma enxada, tá? E não tem problema nenhum em saber usar a enxada, né? Mas não adianta ter uma ferramenta espetacular se você não sabe usá-la, certo? Então, calculadora. Vamos lá, resolvendo direto na calculadora, então, né? Então, a gente vai ter ali, ó, 1 sobre 8, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 5. Então, calculadora. Abre parênteses, 1 dividido por 8, fecha parênteses. Mais, abre parênteses, 1 dividido por 40, fecha parênteses. Mais, 1 sobre 5, 1 dividido por 5, fecha parênteses. Igual. A resposta que você vai obter nesse momento é 1 sobre RE, mas você não quer 1 sobre RE, você quer o valor de RE. Aí, nessa resposta, você vai lá e aperta no x elevado a menos 1. E quando você apertar o x elevado a menos 1, resposta 2,86 ohms de resistência equivalente desses 3 resistores que estão em paralelo. Tá? Aí uma dica, gente, tá? O aluno, olha, insistentemente o aluno tem mania de não seguir as dicas. Sigam as dicas, elas não são à toa, tá? A dica, quando você resolve o circuito em paralelo, aquelas 3 ali viraram uma só de valor 2,86, redesenhe o circuito. Redesenhe o circuito, mantém os dois em séries, 12 e 5, e no lugar daqueles 3 ali, você coloca só aquele que você calculou. Redesenha. Lá na frente a gente vai precisar calcular corrente, tensão. Se você não redesenhar, você vai se perder, tá? Gasta ali um pouquinho do grafite, do lápis, escreve, gasta um pedacinho do papel, escreve. Esses exercícios, alguns deles talvez levem uma página inteira para resolver. Você precisa organizar essas informações, senão você se perde todo no caminho, tá? Então, gente, não sejam teimosos. Sigam as dicas, faz o desenho que fica mais fácil de visualizar. Então, redesenhe ele o circuito. Então, nós temos agora um circuito que é apenas uma série, né? R1, R2, Rx, né? O R equivalente lá eu mudei para Rx, né? Renomeei para Rx, tá? Então, eu tenho esses 3 resistores associados em série agora, tá? E como é que eu sei que é em série? Olha para a figura. Só tem um caminho para a passagem da corrente elétrica, associação em série. Como é que eu resolvo a associação em série? Soma as resistências. Agora, né, slide seguinte, aqueles 3 circuitos, aqueles 3 resistores em série, a resistência final do circuito vai ser R1 mais R2 mais Rx. Tá? Então, 12 mais 5 mais 2,86, que resulta na resistência do circuito final igual a 19,86 ohms. Fechou, tá? Só voltando aqui, né? Quando calcula a resistência equivalente, vai dar uma cacetada de casas decimais lá. 2 casas decimais, tá, gente? 2 casas decimais para o cálculo da resistência equivalente no paralelo. Observando regra de arredondamento. Olha para a terceira casa. Cuidado, olha para a terceira casa decimal. Se a terceira casa decimal for um número de 1 de 0 a 4, perdão, tá? Se a terceira casa decimal for um número de 0 a 4, você descarta a terceira casa decimal. Se a terceira casa decimal for 5, você pode optar por descartar dali para frente, conservar a segunda, descartar a terceira, ou você pode optar por aumentar uma unidade a segunda casa decimal e descartar a terceira para frente, tá? E, obrigatoriamente, se a terceira casa decimal for um número entre 6 e 9, tá? Aí você obrigatoriamente descarta aquilo tudo ali e soma uma unidade na segunda casa decimal, ok? Regra de arredondamento, tá, gente? Muito bem. Exemplo 2, ó. Agora o exemplo 2 nós temos ali o seguinte, ó. Determine a resistência equivalente da associação abaixo, tá? Então, o que nós temos lá? Nós temos uma associação R1 16 ohms, R2 5 ohms, R3 6 ohms, R4 7 ohms, tá? Bom, primeira coisa, gente olha para o circuito e vai ver o seguinte, ó.
Nós temos uma associação em paralelo porque tem um nó ali, né? Logo que passa a resistência R1, chega um nó e a corrente pode tomar dois caminhos diferentes, né? Então, a gente já sabe que tem um circuito em paralelo. Mas veja, antes de resolver o paralelo ali, eu preciso resolver aqueles dois que estão em série, dentro do paralelo. Veja, dentro do circuito em paralelo eu tenho outro circuito em série. Então, primeiro eu preciso resolver aqueles dois em série. Tá? Então, vou resolver a série R2 e R4. Né? Como é que eu resolvo a resistência equivalente de uma série? Soma as resistências. Então, a R equivalente desses dois, que eu vou chamar de Rx, será o R2 mais R4, 5 mais 7, portanto 12. Vejam, de novo, resolvi esse circuito em série, achei o valor da resistência equivalente, o que eu faço para não fazer uma lambança no meu problema? Eu redesenho o meu circuito, tirando aqueles dois resistores e representando só o resistor equivalente que eu chamei de Rx, ok? Então, tá, agora o circuito fica daquela forma ali, ó. R1 tem um nó, Rx em paralelo com R3, ok? Rx em paralelo com R3. Vamos adiante. Agora o que eu vou resolver? Agora eu vou resolver o circuito em paralelo, né? Quem é o circuito em paralelo? É o R3 e o Rx agora. Então vamos lá. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R3 mais 1 sobre Rx. Então eu vou ter lá 1 sobre... Como ainda vou ter que resolver depois, né? Eu vou trocar esse resistor equivalente por outro nome, Ry. Né? Eu optei aqui Ry. Então, 1 sobre Ry é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. De novo, calculadora, né? Vamos fazer direto na calculadora. Então, liga a calculadora lá, né? Então, vai ter lá, ó, abre parênteses, 1 dividido por 6, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 1 dividido por 12, fecha parênteses, igual 0,25. Mas 0,25 é o valor de 1 sobre Re. O que eu tenho que fazer agora? X na menos 1 igual 4 a resposta. Tá? Então, 4 é o valor da resistência equivalente Y que eu estou chamando agora. Já calculei a resistência equivalente, o que eu faço? Redesenho o circuito. Então, aqueles dois que estavam em paralelo deixam de existir e passa a existir um só. Aí fica lá, então, o R1, 16 ohms, ligado em série com o resistor RY, 4 ohms. Bom, e agora, para finalizar esses dois aqui, então, é um circuito em série. Como é que eu resolvo a resistência desse circuito? A resistência desse circuito aqui equivalente vai ser o R1 mais o RY. Portanto, 16 mais 4, que dá um resultado final de 20 ohms. Tá? Então, redesenhei aqueles dois em um único, representei o circuito final, resistência do circuito é igual a 20 ohms. Ok? Exercício 2. Vamos para o 3. Exemplo 3, então, né? Na associação esquematizada abaixo, a DDP. DDP é a mesma coisa que tensão, tá, gente? A DDP da fonte é 52 volts, tá? Então, eu tenho uma fontezinha que libera lá 52 volts para esse circuito aí. Determine, letra A, o resistor equivalente do circuito. Letra B, a leitura do amperímetro A1. Letra C, a DDP registrada no voltímetro V2. E letra D, a leitura dos amperímetros A2 e A3. Tá? Então, está ali a observação. DDP significa diferença de potencial, é sinônimo de tensão elétrica, certo? Muito bem. Como vamos começar este problema aqui? Primeira coisa, a gente vai calcular a resistência equivalente do circuito. Tá? Por onde começamos? Começamos pela associação em paralelo. Né? Qual associação em paralelo, professor? Aquela que está depois do R1, porque depois do R1, ó, o condutor chega num ponto onde tem um nó e a corrente se divide. Tá? Então, em paralelo, a gente vai ter quem? Vai ter o valor de R2 e R3. Então, a primeira coisa, a gente vai calcular a resistência equivalente desse aqui, desses dois, que eu vou chamar de Rx. Então, vai ficar 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Né? 1 sobre Re igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Vamos lá. Calculadora. Faz direto na calculadora. Então, abre parênteses. 1 dividido por 10. Fecha parênteses. Mais... Abre parênteses. 1 dividido por 15. 15, né? 15. Fecha parênteses. Igual. Deu lá uma dízima periódica. 0,16666666. Mas esse é o valor de 1 sobre Re. O que eu preciso fazer? X na menos 1. Igual 6. Tá? Então, a resistência equivalente desse circuito em paralelo 10 e 15 é 6 ohms. Uma coisa que talvez eu tenha esquecido de falar lá na outra aula e agora me ocorreu. Né? Gente...
sempre, mas quando eu digo sempre, é sempre, tá? Sempre a resistência equivalente de um circuito paralelo, a resistência equivalente de um circuito em paralelo, tem que ser um valor menor do que o menor dos valores das resistências. Então, observem, nesse exemplo aqui, a gente tem duas resistências em paralelo, 10 e 15. A resistência equivalente obrigatoriamente tem que ser um valor menor do que o menor dos valores, ou seja, tem que ser menor que 10. Calculei a resistência equivalente, deu 6, significa que é um indicativo de que está no caminho certo. Se eu calculo e acho 12, bal, você errou. Apaga tudo e faz de novo, certo? Então, uma dica também, ok? Bom, calculamos a resistência equivalente, o que a gente faz? Redesenha o circuito. Tira aquele paralelo, a R2 e a R3, e coloca a RX. Então, redesenha o circuito, fica o quê? Fica um circuito que está apenas em série, tá? Apenas em série, ok? Bom, aí faz o quê? Calcula a resistência equivalente desse circuito em série, né? A resistência equivalente do circuito vai ser o quê? O R1 mais o RX mais o R4. Então vai ficar lá 3 mais 6 mais 4, 13 ohms de resistência equivalente do circuito. E essa é a resposta já da letra A, que ele pedia qual era a resistência equivalente do circuito. Beleza? Então a primeira coisa a gente já fez. Bom, a letra B pedia para calcular, deixa eu voltar aqui que eu já não lembro mais. A letra B pedia para calcular a leitura no amperímetro A1. Tá? E se a gente olha a figura, o amperímetro A1 é o quê? O amperímetro A1 é o amperímetro que está ligado em série com o circuito antes da primeira resistência. Ou seja, toda a corrente elétrica que sai da fonte obrigatoriamente passa pelo A1 antes de chegar na R1. Então, o A1 vai medir o que, gente? O amperímetro 1 vai medir a corrente total do circuito. Tá? Se o A1 vai medir a corrente total do circuito, para calcular a corrente total eu tenho que usar os dados totais. Quem são os dados totais? A tensão da fonte, a tensão total, e a resistência total, que é aquela que eu acabei de calcular na letra A. Tá? Então, e como é que eu vou calcular isso? Aplica a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Tá? Então eu vou ter lá, o U total é o U da fonte, igual a resistência total é a resistência equivalente do circuito, que é que eu calculei 13 ohms, vezes o I total, quem eu quero descobrir. Tá? Então, o 13 está multiplicando o I, passa dividindo, 52 dividido por 13 vai ser igual ao I total. O I total, por sua vez, é igual a 4 amperes. Tá? Então, o circuito todo está sujeito a uma corrente total de 4 amperes, resposta da letra B. Tá? Muito bem. Agora, ele pede lá a letra C, né? A letra C pede a DDP registrada no voltímetro V2. Vejam, o voltímetro V2 é um voltímetro que está em paralelo com a resistência 2. Em paralelo com a resistência 2, tá? Mas olhando aquele circuito ali, né? Eu vejo que o R2 está em paralelo com quem? Com o R3. O R2 está em paralelo com o R3. E num circuito em paralelo, as tensões são sempre iguais. Então, a tensão no R2 e a tensão no R3 é a mesma. E a tensão no R2 e no R3 será a mesma tensão aplicada na resistência equivalente desses dois. Né? Quem é a resistência equivalente do R2 e do R3? A resistência equivalente do R2 e R3 é o Rx. Então, eu vou pegar lá o Rx que tem valor de 6 ohms e vou calcular qual é a tensão nesse Rx. Porque esse Rx vem do paralelo, e no paralelo as tensões são iguais. Se eu calculo a tensão no Rx, eu sei a tensão no R2 e no R3. Como é que eu calculo? E aí, claro, né? Tem que lembrar as propriedades, tá? Então, diz ali, ó, para calcular uma tensão V2, a letra C, voltamos a trabalhar com a associação em série. Aqui é fundamental recordar a propriedade da associação em série. O I que sai da fonte numa série é sempre o mesmo. Então, é o mesmo I que vai passar no R1, no Rx e no R4. Se eu sei a corrente que passa no Rx e sei o valor da resistência, eu calculo a tensão naquele resistor específico, que vai ser igual para o 2 e para o 3. Perfeito? Então, vamos lá. A gente aplica a primeira lei de Ohm. O X, né, a tensão U no resistor X, é igual ao valor do Rx vezes o I que passa no X, certo? Então, a tensão X vai ser
um valor que a gente vai calcular. O Rx, a resistência equivalente é 6 ohms, e a corrente que passa nele é 4 amperes. 4 vezes 6, 24 volts. Então, a tensão no resistor X é 24 volts. Bom, mas como o resistor X vem de uma associação em paralelo, e a propriedade do paralelo diz que a tensão é a mesma em todos os resistores, então eu sei que a tensão no R2 e a tensão no R3 serão 24 volts. Portanto, temos aí então agora a resposta da letra C, ok? Muito bem, vamos adiante. A letra D pede para calcular qual é a leitura nos amperímetros A2 e A3. Então agora eu quero saber qual é a corrente que passa lá no A2, qual é a corrente que passa no A3. Vejam, a corrente A1 é 4 amperes. Esses 4 amperes vão chegar no nó e vão se dividir. Uma parte vai ir para R2, uma parte vai ir para R3. E olhando os valores da resistência R2 e R3, eu já tenho que saber, obrigatoriamente tenho que saber antes de fazer o cálculo que, como R2 vale 10 ohms e é menor que o R3 de 15 ohms, o valor da corrente no R2 tem que ser maior, tá? Menor resistência, maior corrente, ok? Então, como é que a gente vai chegar para calcular então? Agora, eu volto no desenho lá do circuito onde tem o R2 e o R3, né? E aí a gente sabe que, bom, a gente já sabe a tensão no R2, calculamos na letra C, né? São 24 volts. Sabemos a tensão também no R3, 24 volts. E aí calculamos a corrente aplicando a primeira lei de Ohm. Então, a tensão no 2 vai ser igual à resistência 2 vezes a corrente 2, que a gente não sabe. A tensão 2 é 24, a resistência 2 é 10, 10 passa dividindo, 24 dividido por 10 dá 2,4. Então, 2,4 amperes é a corrente que vai passar no resistor R2, que vai ser o valor medido no amperímetro 2. Tá? No R3, então no R3 a gente vai ter lá tensão 3 igual a resistência 3 vezes a corrente 3. A tensão no 3 são os mesmos 24, o R3 é 15 e o I3 não sei. O 15 está multiplicando, passa dividindo, 24 dividido por 15 é igual a 1,6 amperes. E aí, 2,4 mais 1,6, isso é importante. Como a corrente se dividiu, a soma das partes tem que ser igual ao total que chegou no nó, né? Então, o que chega no nó tem que ser igual ao que sai do nó. Perfeito? Princípio de conservação, né? A corrente não se cria e não se destrói, né? Ela não desaparece, ela se conserva. Então, a corrente que chega no nó, que passa pelo A1 é 4 amperes, a soma de A2 e A3 tem que dar igual a 4. Então, somando 2,4 mais 1,6, 4 amperes, fechou o nosso exemplo 3, certinho, tá? Vamos lá, mais um, para finalizar e ver o pacote completo aí, tá? Então, exemplo 4, no circuito da figura, o voltímetro registra o valor de 15 volts. Determine, letra A corrente registrada no amperímetro. Letra B, a tensão da fonte. Tá? Então, de novo, a gente tem o circuito, tem a fonte, não sabemos a tensão na fonte, tá? Sabemos o valor de R1, 4 ohms, sabemos o valor de R2, 6 ohms, sabemos o valor de R3, 3 ohms, o voltímetro está ligado em paralelo com o R3, tá? Depois do R3 nós temos um amperímetro e temos o R4 de 1 ohm, tá? Então, quer saber qual é a corrente medida no amperímetro e qual é a tensão da fonte, tá? Então, de novo, a gente vai começar fazendo o quê? Vai começar calculando aquela resistência em paralelo ali, ó, o 1 e o 2. A gente vai tirar aqueles dois e colocar um só, para olhar o circuito de maneira um pouquinho mais simples, tá? Então, a gente começa calculando, então, o resistor em paralelo, tá? Então, vamos estar lá, resistor equivalente, 1 sobre RE, né? 1 sobre o R equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, de novo, calculadora. Então, vamos lá. Abre parênteses, 1 dividido por o R1 é 4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 1 dividido por 6, fecha parênteses, igual 0,416666, uma dízima periódica. Esse é o valor de 1 sobre RE. O que faz? X na menos 1. X na menos 1 igual 2,4. Tá? Então, a resistência equivalente, o valor da resistência equivalente entre R1 e R2 passa a valer 2,4. E aí eu redesenho aquele circuito, tá ali embaixo, né? Redesenho e coloco ali o Rx no lugar de R1 e R2, tá? Olhando para aquela figura ali, ó,
O que a gente tem agora? A gente tem um resistor, um circuito em série, né? Tem o RX em série com o R3, em série com o R4, certo? Bom, agora a gente vai calcular a corrente que atravessa o resistor 3, né? Porque a gente sabe duas informações do resistor 3. A gente sabe o valor da resistência e a tensão a que ele está submetido. Com a tensão e a resistência, a gente calcula a corrente que passa no R3, que é o passo seguinte. Então, vamos lá. A gente vai lá e calcula, então, né? Tensão no 3 é igual a resistência 3 vezes a corrente 3. Beleza? Então, vou ter, qual é a tensão no 3? O problema disse que era 15 volts. Beleza, 15 volts. O valor de R3, está ali o problema, 3 ohms, vezes o I3, que eu não sei. 3 está multiplicando, passa dividindo, 15 dividido por 3 dá 5 amperes. Então, a corrente que passa no resistor 3 é 5 amperes. Mas veja que esse circuito agora de RX, R3 e R4 é um circuito em série. Propriedade da série, a corrente é igual. Então, a corrente no RX vai ser igual a 5, a corrente no R4 vai ser igual a 5. A corrente que passa no amperímetro A será 5 amperes. Então, 5 amperes é a resposta já da letra A do problema. Fechou a letra A, beleza? Bom, a letra B, ele pede para determinar qual é a tensão na fonte. Ora, para calcular a tensão da fonte, que é a tensão total, a gente precisa da resistência total e da corrente total. A corrente total a gente já calculou, é 5 amperes, é a resposta da letra A. O que falta agora? Calcular a resistência total, a resistência equivalente do circuito, né? E naquele circuito ali que é uma série, como é que a gente calcula a resistência equivalente? Faz a soma das resistências. Então, a gente vai ter lá, a resistência equivalente vai ser Rx mais R3 mais R4, tá? Portanto, a resistência equivalente vai ser o 2,4, que é o valor da Rx, mais o 3, mais o 1. E isso vai dar uma resistência equivalente total de valor 6,4 ohms. Então, eu tiro aqueles 3 que estão em série e coloco um só de valor 6,4. Tá? Agora que eu tenho a resistência total, né? E tenho a corrente total calculada na letra A, certo? Eu posso, então, calcular a tensão da fonte. Como é que eu vou calcular a tensão da fonte? Vou aplicar a primeira lei de Ohm, né? A tensão da fonte, tensão total, é igual à resistência total do circuito, que é equivalente, né? Vezes a corrente total, que eu sei que é, porque na série era igual em todas. Tá? Então, a tensão na fonte eu desconheço, a resistência equivalente é 6,4 ohms, vezes a corrente total, que são 5 amperes. 6,4 vezes 5, 32 volts. Então, 32 volts é a tensão que a fonte disponibiliza para todo o meu circuito. Né? Então, e assim a gente chega à resposta da letra B e finaliza, então, este exemplo aqui e finaliza esta aula. Tá? Bom, pessoal, então agora vocês vão ficar com 6 exercícios para fazer naquele mesmo esquema de sempre. Né? Resolve o exercício, tem até domingo, meia-noite, para enviar os exercícios resolvidos para contabilizar a presença, tá?